E eu, que realizei o meu sonho de decorar a casa com os meus filhos para o Natal. E a minha sogra simplesmente foi até a minha casa, pegou toda a decoração e deu para minha cunhada. Eu sou a irmã mais velha de 4 irmãos. Quando meu irmão mais novo tinha 5 anos de idade, o meu pai abandonou a minha mãe e deu no pé, né? Desde então, a minha mãe teve que trabalhar muito para poder sustentar os 4 filhos. A gente chegou a passar até necessidades. A minha mãe sempre trabalhou muito para não deixar faltar nada. Desde muito nova, eu tive que cuidar dos meus irmãos. Comecei a trabalhar muito cedo para poder ajudar minha mãe em casa. Eu sempre gostei muito do Natal, de ver a casa decorada. Mas a minha mãe nunca teve condições de fazer isso. Enfim, o tempo foi passando, comecei a trabalhar, conheci o meu marido. O que ele me oferecia tão pouco, eu achava que era amor. Ele era atencioso, ele era um homem trabalhador, e por esse motivo eu acabei me casando com ele. Casando não, a gente apenas foi morar junto. Eu sempre soube que ele era o filhinho da mamãe. Para se ter uma ideia, a mãe dele não aceitou de jeito nenhum que a gente fosse morar longe dela. E adivinha? Ele acabou alugando uma casa que ficava bem na rua da casa da mãe dele. Assim, a coitadinha da mãe dele sempre estava lá em casa. A mãe dele queria estar a par de tudo o que acontecia dentro da minha casa. Ela queria saber como a gente gastava o dinheiro, como eu cuidava do filho dela, como eu limpava a minha casa. Na minha cabeça, toda sogra era mexeriqueira igual ela. Eu até que tentei me dar bem com essa mulher, porque eu não queria ser a ruim da história. Enfim, algum tempinho depois eu descobri que eu estava grávida, o meu marido deu pulos de alegria. Quando o nosso filho nasceu, no começo, ele me ajudava com tudo, dava banho, trocava, colocava para dormir. A mãe dele achava isso uma aberração, porque ele já trabalhava, né, coitadinho. Essa era a minha função, cuidar da casa e do filho. Ela ficava revoltada, dizendo que na época dela, ninguém ajudou ela com nada. Coitadinho do filho dela, né? Trabalhava o dia todo, chegava cansado em casa, ainda tinha que tomar conta de criança, porque a norinha dela passava o dia todo dormindo. Eu era muito burra. Eu não tinha boca para me defender. E o meu marido sempre aceitava tudo que a mãe dele falava. Quando meu filho estava com 3 meses, eu acabei descobrindo a minha segunda gestação. Só que dessa vez o meu marido não ficou nada feliz, dizendo que essa criança ia ser um peso, que ele ia ter que trabalhar demais para poder sustentar essa criança, já que eu não estava trabalhando. A minha sogra fazia questão de falar que eu estava me enchendo de filho para poder segurar o filhinho dela. Porque sim, né? O filhinho dela era um bom partido, um homem trabalhador que pagava todas as contas. Eu vivi um verdadeiro inferno na minha segunda gestação. Toda vez que ele ia comprar alguma coisa ou pagar alguma conta, ele sempre jogava na minha cara que eu não ajudava ele com nada, que eu ficava em casa dormindo e comendo o dia todo. O meu filho nasceu e, não aguentando mais essa humilhação, quando ele estava com 4 meses, eu voltei a trabalhar. Todo o dinheiro que eu tinha era usado para pagar as contas de casa. Eu sempre falei para ele da minha vontade de decorar a casa. Ele sempre me falava que isso era jogar dinheiro fora, que isso era fútil, que a única coisa que eu queria era torrar o dinheiro que ele trabalhava muito para ter. E como sempre, ele ia bem rápido contar isso para a mãe dele. A mãe dele achava isso tudo um absurdo. Quando meu filho mais novo estava com 1 aninho de idade, eu falei para ele que eu queria decorar a casa. Pensa num homem que virou um bicho por causa disso. A gente brigou feio, ele dizendo que não ia gastar nem um centavo do dinheiro dele para comprar decoração. Enfim, quando meu filho mais novo estava com 3 aninhos de idade, ele gostava de ver a decoração na casa das pessoas e me pediu para decorar a casa. Daquele dia em diante, eu comecei a economizar para fazer a decoração na minha casa. O meu dinheiro era para pagar as contas, e o dinheiro do meu marido, eu não via nem a cor. Ele é o tipo de homem que vive jogando bola, sempre tá na casa da mãe dele, sempre tá na rua e nunca tá em casa para poder me ajudar com as crianças. No dia que eu fui comprar a decoração da minha casa, eu parecia uma criança. Foi tão gostoso fazer aquilo com os meus filhos. Eu não vou dizer que eu não me bati para montar, mas ficou tão lindo. Eu realizei um sonho de estar fazendo isso com os meus filhos. O meu marido chegou em casa. Era por volta de umas 9h30 da noite. Chegou que nem um bicho quando ele viu essa decoração. Dizendo ele que era bom eu tirar tudo aquilo, porque ele não ia me ajudar a pagar nada, ele não ia me ajudar a pagar a conta de luz. Falei pra ele que eu economizei durante o ano todo pra estar comprando essa decoração. E como sempre, né, ele foi correndo contar pra mamãezinha dele. A mãe dele foi até lá em casa dizendo que eu só prestava para gastar o dinheiro do filhinho dela à toa. Mas eu não tava nem ligando pra isso. Eu realizei o meu sonho com os meus filhos. Na segunda-feira eu fui trabalhar, na volta pra casa, passei e peguei os meus filhos na casa da minha tia. E quando eu cheguei em casa, cadê a minha decoração? A minha sogra, já que ela tinha a chave da minha casa, foi até a minha casa e tirou toda a decoração. Eu sofri demais por não ter um pai presente na minha vida. Eu fiz de tudo para que os meus filhos não passassem por essa situação. Afinal, filho não segura homem, filho segura a mulher. Enquanto eu não tive boca para me defender, esse povinho cagava na minha cabeça. Vendo o desespero dos meus filhos, ali eu tive a certeza que aquela palhaçada tinha chegado ao fim.
Eu liguei pro embuste, perguntei a ele o que tinha acontecido. Ele teve a coragem de me responder que a mãe dele achava melhor deixar lá na casa da irmã dele, porque a gente não ia ter condições de pagar a conta de luz no mês seguinte. Falei pra ele que aquela era a última palhaçada que ele ia aprontar na minha vida. Liguei pra minha família, contei o que estava acontecendo, pedi para que eles fossem até a minha casa para retirar todas as minhas coisas. Eu esperei a minha mãe chegar junto com os meus irmãos, deixei eles lá em casa, arrumando todas as minhas coisas e as coisas do meu filho. Fui até a casa da minha bendita sogra, perguntei a ela com que direito. Ela entrou na minha casa e tirou toda a decoração que eu comprei com meu dinheiro. Ali ela começou com aquele papinho: tá na casa do meu filho? Eu posso pegar na hora que eu quiser. É do meu filho. Ali eu peguei essa mulher de jeito e descontei toda a raiva que eu tinha dela. Eu dei uma pisa tão bem dada nessa mulher que ela até chegou a perder os dentes. A minha doce cunhada veio com aquele papinho que ia chamar a polícia. Mandei ela chamar, que eu ia provar que ela e a mãe dela tinham me roubado. E que era bom ela me devolver tudo aquilo que eu comprei. Se ela não calasse a boca e parasse de falar merda, eu ia pegar ela também. Eu fiz ela ir até a casa dela, tirar toda a minha decoração e me devolver. Voltei até a minha casa para terminar de arrumar as minhas coisas e sair dali. E nisso, o embuste chegou todo revoltadinho, né? Porque eu tinha dado uma pisa maravilhosa na mãe dele. Ele veio cantar de galo pro meu lado, o meu irmão só deu uma nele bem dada e deixou um aviso para ele, que da próxima vez que ele falasse um A para mim atravessado, ele ia mandar ele pro espaço, que eu não tinha pai para me defender, mas eu tinha um irmão bem louco que era capaz de dar um fim nele. Naquele dia eu saí dali levando algumas coisas, mas eu deixei ele avisado que eu ia voltar e levar metade de tudo. Voltei a morar na casa da minha mãe, a gente decorou toda a casa da minha mãe, eu voltei para terminar de pegar as minhas coisas e já deixei ele avisado que eu ia sim atrás da pensão dos meus filhos. E com isso, eu descobri que o bonito ganhava muito bem, que o dinheiro dele, ele gastava sempre com futebol, para se divertir com os amiguinhos dele, enquanto a boba aqui trabalhava que nem louca para ajudar a manter a casa. Morando na casa da minha mãe, eu tive a ajuda da minha mãe com os meus filhos, assim eu pude voltar a estudar, depois de algum tempinho consegui um emprego melhor, me formei, realizei o meu sonho de ter a minha casa, conheci uma pessoa maravilhosa que me trata muito bem, cuida dos meus filhos como se fosse filho dele. O embuste sempre pagou a pensão direitinho, porque ele sabe que eu não sou mais uma boba que aceita tudo. E eu nunca mais nem vi a mamãezinha dele. Depois que eu me separei desse embuste, todos os anos eu decoro a minha casa junto com os meus filhos e a minha família. E eu faço questão de sempre receber toda a minha família na minha casa.